Moçada, estamos ao vivo, live pós-BDJ, tô falando aqui de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Bora, vamos pra cima. Vamos falar sobre combate em recinto fechado, CQB, e qual a importância do treinamento e alinhado ao equipamento, né? Então, quanto o nosso equipamento ele influencia a nossa capacidade operativa, a nossa capacidade de gerar resultados. É interessante, né, galera? Porque eu tô saindo do jiu-jitsu agora, e daqui a pouco eu tenho 4 reuniões hoje ainda, e eu aproveito a parte da manhã para fazer meu devocional, ler a Bíblia, estudar, fazer meu treino de jiu-jitsu, fazer meu treino de musculação. E eu acabei de sair do jiu-jitsu, tomo um banho, almoço e vou para a reunião. Mas de manhã aproveitei para dar uma olhada também no material que chegou novo para mim na semana passada, inclusive eu postei aqui. Olha aí, pessoa do Equador, fala Byron, direto do Equador, muito bom. Bota aí, galera, de onde é que vocês estão falando? Vamos ver que parte do Brasil essa galera tá falando. Já tem o primeiro aqui do Equador. Boa, meu amigo. E eu gosto de mexer no meu equipamento, eu gosto de reconfigurar equipamentos. Eu recebi um material da Agility. A Agility é hoje uma das maiores empresas de desenvolvimento e pesquisa de equipamentos para combate do mundo, se não a maior. Ela vem revolucionando o tipo de equipamento entregue. E eu sou embaixador deles aqui no Brasil. E eu tenho uma grande parceria também com o pessoal da CH Coldres, que é a representante oficial da Agility aqui no Brasil. E eu gosto de estudar o material, eu gosto de pesquisar, eu gosto de validar, de colocar para uso, tanto no trabalho operacional. Eu sou policial civil há 17 anos, faço 18 anos agora esse ano, e trabalho na unidade de operações aéreas, trabalho no helicóptero da Polícia Civil. E eu gosto... Tô parecendo a calopsita, boa, Rodrigão, eu também acho, cara. Tá parecendo a calopsita, cara, real. Quem não sabe, calopsita é aquele passarinho que tem o cabelo todo arrepiado. Boa. Eu gosto de validar o equipamento. Eu gosto daquilo que eu utilizo no dia a dia, eu vou sempre melhorando. Então eu nunca estou contente com o que eu tenho, eu sempre estou buscando melhorar. E eu gosto de fazer isso também na parte técnica. Então eu transfiro isso para o tiro, para a parte operacional. Há 2 semanas atrás eu estava revisando o manual da nossa unidade de operações aéreas. Então algumas matérias sou eu que escrevo, abordagem, tiro embarcado, CQB, patrulha. Então eu estou o tempo inteiro validando aquilo que eu faço, aquilo que eu treino e aquilo que eu uso. Mas o que eu tenho reparado, né? Eu gosto de conversar, muitas vezes eu estou conversando com os meus alunos ou com os instrutores licenciados. E eu percebo que no Brasil existe uma cultura de, não, eu preciso do melhor equipamento, aí eu começo a treinar. Eu preciso da minha melhor arma e eu começo a treinar. Eu preciso do melhor colete. Na verdade, o que você faz, existe aí um paradoxo, né? Algo que contraria, na verdade, o bom senso. Você melhora o equipamento conforme você melhora o treinamento, porque o treinamento te leva para um desempenho melhor, uma performance melhor. Então é muito comum a gente ver no Brasil, cara, não, só vou dar um excelente treino quando eu tiver o meu melhor equipamento, o meu colete. Não, cara, você não faz isso. Eu dou um exemplo no jiu-jitsu. Eu lembro que quando eu era faixa azul, eu resolvi comprar 2 kimonos de R$100. Custava R$100 cada kimono. E esse kimono era um kimono da Red Nose, era um kimono que tu comprava pela internet na Centauro. Custava R$100 cada um, eu comprei 2, um branco e um azul. E eu falei, cara, agora eu tenho 2 kimonos. Só que era uma época que eu tava indo pra faixa roxa, na época que eu fui pegar a faixa roxa, eu dava 2 treinos por dia, no mínimo. Tinha vezes que eu chegava a treinar 3 vezes por semana, 3 vezes por dia. E cara, literalmente os kimonos que eu paguei R$100, eles duraram pra mim 1 ano. Depois eles começaram a rasgar. Então eu percebi que pelo meu volume de treinamento, não adiantava eu estar com um kimono ruim, porque ele não ia ser resistente. É um kimono para quem treina 2 vezes por semana e olha lá. Hoje eu treino de kimono Adidas. Aqui, ó. Pô, ele é da Gracie Barra, mas ele é sem dúvida um dos melhores kimonos do mercado. Agora, ele é caro? Ele é muito caro. Ele é muito mais caro que um kimono normal. É o dobro do preço. Mas o meu último kimono Adidas ficou comigo 4 anos. E eu treino todo dia. Claro que eu não treino 2 vezes por dia, porque não dá, né? A carcaça não aguenta mais, até porque eu tenho outros compromissos. Naquela época era diferente. Mas, aonde eu quero chegar? Eu só me dei conta do que eu precisava quando eu estava num nível, num padrão de treinamento e de desempenho melhor. Ó, equipamento bom não salva técnica ruim. Técnica fraca não aproveita equipamento bom. Alinha os dois. É isso aí, Ribeiro, perfeito. É isso aí. Existe uma dinâmica que é simples, cara. O teu equipamento acompanha o teu treinamento. Então, quanto melhor você fica... Olá, Rosana, boa tarde. Quanto melhor você fica
mas você exige, né? Pô, o Almeida falou um negócio interessante, pô, não adianta você ter um Fórmula 1 com a carteira AB. É verdade, cara. O que uma CNH-B não vai fazer você um corredor de Fórmula 1. Mas, quanto melhor você vai desempenhando, mais você vai vendo a necessidade do bom equipamento. E é normal você chegar numa fase onde você vai estagnar os dois, tanto o treinamento quanto o equipamento. Então você faz o quê? Você vai para a busca do conhecimento, você começa a falar com novas pessoas. Eu conheço, porra, quantos de vocês estão aqui que não vieram para minha linha ainda, que eu estou esperando? É muito comum eu receber o feedback dos meus alunos, quando eles vêm para a linha, eles mudam a concepção de, cara, eu preciso treinar mais, preciso melhorar meu equipamento, vejo que eu sou bom em algumas coisas, em outras eu preciso melhorar. Ele tem uma visão, né? Ele tem um raio-x de quanto ele é bom em algo ou de quanto ele precisa melhorar em outro. Isso é muito legal. O cara vem para a Academy, isso aí, vai para a Academy que o material tá lá. Eu vou dar um exemplo. Nos treinos de CQB, de combate em recinto fechado, a gente vai estar com o módulo agora em São Paulo, 28 e 29 de março. Então, você quer entrar com a gente, manda um direct. E antes disso, a gente vai estar na Esperança, na Paraíba, com o nosso VCQB e VCQB de Vença. Tudo bem? Olha que interessante, tamo junto, Richard. Olha aí, ó, Black Belt brabo, ossa! Fala, Richard, como é que você tá, meu irmão? Campeão aí do nosso Tactical Combat. Richard, bom te ver aqui, irmão. Tamo junto, sucesso lá em Caçador, viu? Vai abrir uma GB lá. Vamos com tudo, meu irmão. É interessante porque eu vejo o cara chegar na parte de CQB e ele fala assim, não, já sei. E eu falei, pô, legal. Se você já sabe, fica mais fácil de dar andamento ao treinamento. Mas o que eu percebo? Que existe muitas vezes, pontos de melhoria que são invisíveis. São pontos cegos, né? Ele não consegue perceber no que ele precisa melhorar. Por quê? Porque ele está dentro de um padrão, que seja da unidade dele, seja da doutrina dele, seja daquilo que ele faz, que ele não consegue perceber que ele tem pontos de melhoria que vão deixar ele muito mais seguro, muito mais eficiente, muito mais letal. Então, quando o cara chega na linha e fala assim, pô, vou fazer o CQB, ele não tem a noção que aquilo que ele vai aprender e aquilo que ele vai se tornar ao final dos 2 dias de treinamento vão muito além do que ele aprendeu até agora. Porque a abordagem das técnicas, a maneira como a gente entrega as técnicas, a visão e aquilo que ele faz, que ele desempenha nos 2 dias, leva ele para um patamar de entendimento diferente. E o que é esse patamar de entendimento? Cara, é a capacidade de você ter ler uma técnica, ou ler uma estratégia, ou ler um movimento e falar, tá, entendi o porquê por trás desse movimento. Então, por que ele faz aquilo ali? Você vai entender por que ele faz aquilo ali. Por que ele desempenha desse jeito? Por que o pé, a maneira como ele se movimenta, é feita da maneira A e não da maneira B? Ok? Então, ó, o Marcondes perguntou, tem curso presencial? Sim, cara. Eu tenho curso de Advanced Combat Pistol, porte velado Combat Skills, porte velado especialista, combate veicular, que é o nosso VCQB, o VCQB Advanced. E agora, Marcondes, a gente vai estar em São Paulo, dia 28 e 29 de março, com o nosso CQB, nosso combate em recinto fechado. São 2 dias de treinamento. E é legal porque a gente vê o Brasil inteiro, caras do Brasil inteiro treinando, caras de operações especiais, caras que são instrutores, o cara que é um cidadão comum, que treina para defender a sua família, porque ele vai melhorar tecnicamente, ele vai se tornar mais confiante, ele vai estar mais preparado. E esse cara manda para mim um direct, quando o cara pergunta assim, cara, Elton, toda a galera que quer treinar, eu quero treinar contigo presencial, manda para mim um direct, eu vou te mandar todas as informações, fala assim, ó, eu quero treinar contigo no presencial. Se você já tiver o local onde você quer treinar, já fala até qual é o nome do local. Me manda um direct que eu vou te responder. Tudo bem? Então quando o cara fala assim, pô, eu quero fazer um curso. O que eu vou aprender? Vai além do que você vai aprender. Vai aonde, quem você vai se tornar. Quem você vai se tornar está diretamente relacionado a novas técnicas, a novas concepções, as novas estratégias que você vê na linha. E é legal, cara, porque você vê um cara que é um cidadão comum chegando na linha, você vê um cara de operações especiais, que é instrutor na sua instituição, aí ele chega ali, cara, os dois estão fazendo o mesmo treinamento, a mesma concepção de técnicas e chegando no mesmo resultado. Claro, cada um trabalhando dentro das suas limitações, das suas possibilidades, mas o que eu vejo é que os dois saem cumprindo a mesma missão. E é legal porque tem alguns exercícios que a gente trabalha em duplas, e eu gosto de trabalhar isso, né, mixar. Então, você pode escolher a sua dupla durante o treinamento. Cara, pensa assim, você tá ali, você conhece alguém. E, pô, o cara já tem conhecido. Ele fala, pô, quero ir com fulano. Cara, vai com fulano. Só que às vezes você cai com um cara totalmente aleatório. Você não conhece ninguém ali na turma, você cai com um cara aleatório. E no final do dia você tá, porra, parceirão do cara. Então, o treinamento faz isso.
E aí o cara chega com o equipamento, ele fala assim, porra, cheguei com esse equipamento aqui, achei que era bom. Mas durante o treinamento eu percebi que esse equipamento não é o mais adequado. Cara, é legal ver isso no aluno, porque isso mostra evolução. Aí o cara fala pra mim assim, não, mas como é que funciona isso? É interessante, cara. O Rodrigão falou, eu aprendi a tirar com seus vídeos no YouTube e tornei na melhor linha da empresa. Sonho em fazer um curso com você. Bora, Rodrigão, manda um direct e vem treinar com a gente, cara. Bora, a gente vai estar no Brasil inteiro. A gente começa o calendário na Paraíba, com o VCQB de Vivência agora em março. Depois a gente vai para São Paulo, com o nosso CQB ETC. Depois a gente vai para o Tocantins, vai para Minas, vai para o Maranhão e por aí vai. Nós temos vários estados, inclusive eu deixei o calendário ali nos destaques. Vocês podem clicar ali no calendário, dar uma olhadinha, manda um direct, fala, ó, eu quero treinar com você, que a gente manda informação. Você vê o quanto você está evoluindo? Eu vou dar um exemplo. Pelas pessoas que você conversa. É assim, ó. Quantos de vocês ainda mantêm contato com os amigos de infância? Talvez você conheça dos seus amigos de infância uns 2 ou 3 no máximo. É difícil você continuar as amizades da época de infância, porque às vezes você se muda, um colega se muda, você vai para outro colégio, você vai para outra faculdade, para outro trabalho, e aí sim, você começa a evoluir. Vai lá, assim, a gente se vê em Campo Grande, meu irmão, boa. E aí você começa numa evolução pessoal, e aí não tem a ver com evolução intelectual, a gente está falando com evolução pessoal, que aqueles amigos lá atrás, eles já, entre aspas, não servem mais. Você já não tem as mesmas coisas em comum. É normal. Eu tenho os caras que serviram comigo no NPOR, a gente é 2001, a minha turma de NPOR, né? Basicamente, os caras que eu mais converso são os 2 caras que serviram comigo enquanto eu era tenente. Eles foram tenentes junto comigo na mesma época. Os outros 20 caras, eu não tenho muito contato. E quando a gente se reúne, o que nós temos em comum é aquele ano que a gente passou no Exército, no nosso serviço obrigatório, dentro do NPOR, né? Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Ali é o que a gente tem em comum. Todo o resto da nossa conversa não tem muito em comum, porque tem cara que gosta de falar de futebol, eu não curto futebol, tem cara que gosta de falar de bebida, não gosta de bebida, e por aí vai. Então é muito comum você perceber na tua evolução. Isso não quer dizer que os outros não estejam evoluindo, eles estão evoluindo de maneira diferente, mas o que eu estou falando é, ó, o Gabriel falou, ó, inscrição garantida São Paulo, bora! O que eu estou querendo dizer é que você vai mudando alguns pontos, você vai dando prioridade para alguns valores, esses valores se tornam negociáveis, e na tua evolução pessoal e espiritual, muitas vezes você vai deixando pessoas que eram do teu convívio para trás, não porque você abandona elas, porque você se conecta com outras pessoas hoje. Os seus amigos da faculdade talvez não sejam os mesmos que você tem hoje no trabalho, os seus amigos do trabalho hoje são diferentes daqueles que você tinha no colégio, e por aí vai. Saudações, professor. É o Fernando aqui de Pará, ele segue e acompanha. Tamo junto, Fernando. Um grande abraço, meu irmão. Ó, do Pará, ó, galera do Pará vibrando. Tem muito aluno do Pará, cara. Fala, Barbosa, olha aí. Então, quando a gente fala sobre a evolução, pensa, se você evolui no seu círculo de amizade, no seu trabalho, pô, na tua vida espiritual, se você vai melhorando os teus conceitos, veja o quanto você evolui na tua parte tática. Eu gosto de ver minhas fotos de polícia quando eu comecei, cara. Eu olhava e falava assim, ó, cara, olha aí. Olha o equipamento que eu utilizava, olha a bandoleira que eu utilizava. Eu já achava que eu era, porra, já tenho o melhor material. E na época eu tinha o melhor material. Mas o meu melhor material naquela época nem se compara com o que eu tenho hoje. A minha parte técnica daquela época nem se compara com a maturidade técnica e a capacidade técnica que eu tenho hoje. Paragominas, olha aí, Paragominas. Boa tarde, Prandil, é verdade em relação aos amigos. Leões andam com leões. E é verdade, cara, e às vezes a gente fica forçando, né? Eu tô falando sobre treinamento, a gente fica forçando algumas amizades. Não, eu quero andar com as mesmas pessoas e eu não quero deixar meus amigos. Cara, você tem que entender que você tem amigos, você tem colegas, você tem os caras que estão contigo na parte profissional, você tem caras que estão no teu círculo pessoal, tem caras que são no teu círculo de amizade, mas você vai vendo que quanto mais forte vai ficando o teu círculo, mais menor ele fica. Então, as boas amizades não são tantas amizades assim. E isso não tem problema, né? Você não tá mais na quinta série que você tem que ser amigo de toda a sala. Você agora é um homem, né, cara? Uma mulher que, cara, você tem ali teu círculo de amizade, que são as pessoas que você confia, e você vai perceber que quanto mais forte é esse ciclo, menor ele é. E aí quando eu transfiro isso para as técnicas, eu vejo isso no CQB. O cara chega no CQB
ele fala que, pô, eu achei que eu soubesse. Cara, você sabe, mas você sabe um determinado protocolo, você sabe uma determinada movimentação, eu vou te entregar algo que faz muito mais sentido, porque é baseado em ciência, é baseado em evidência, é baseado em estatísticas. E isso faz toda a diferença, porque o que você quer não é ficar ensaiando um monte de movimentos que é um teatro. O que você quer são movimentos funcionais, movimentos que te geram resultado, ou para defender a sua família, ou numa operação policial, ou numa situação tática. Essa evolução, mestre, quando você disse, é um processo de maturidade que nos faz melhor. E no treinamento é isso, você saber como conduzir é primordial. A nossa vida é constante evolução. Cara, é verdade. E é interessante, Fernando, porque muitas vezes a gente não vê o cara evoluir, né? Quantas pessoas você vai deixando para trás porque o cara não consegue acompanhar o mesmo grau de evolução, o mesmo grau de entendimento. Eu vou dar um exemplo, né? Quando você está ali estudando para concurso, por exemplo, você está focado em concurso, o cara quer saber de festa e cachaça e você está focado em concurso. Aí você se casa. Porra, agora você tem uma família, você tem uma esposa, você vai honrar tua esposa. E aí o cara tá na piranhagem, o cara tá de sacanagem. Cara, esse cara não é uma boa companhia, cara. Porque você tá em outra vibe. Esse cara, ele ficou para trás. Ele tá vivendo outro momento da vida dele. É isso. Quando a gente fala em treinamento tático, quando a gente fala em equipamento, é a mesma coisa. Você vai vendo fase, você vai evoluindo. Porque eu falo para meus alunos, cara, quando eu tiver um treinamento, tira foto, filma. É um bom referencial para você entender o quanto você evolui ao longo do tempo. E às vezes essa evolução é muito rápida. É muito rápida. Por isso que eu digo, quando o cara vem pro treinamento é muito fácil ver o que ele faz em 1 ou 2 dias. Cara, no final do primeiro dia você vê que com a metodologia correta, com a concepção correta, o cara, porra, ele vai pro próximo nível. Por isso que os alunos voltam para a linha, porque eles veem o resultado. Porque eles conseguem observar a aplicação do conhecimento. Então, no final, tudo que você faz, quando eu estou lá no jiu-jitsu treinando tatame, eu estou me melhorando, mas eu estou me colocando numa posição privilegiada de me tornar mais confiante e mais preparado para defender a minha família e o meu time. Quando eu estou ajustando meu equipamento, mexendo no meu equipamento, vendo o que funciona e o que não funciona, eu estou me melhorando como operador ou como instrutor. Quando eu estou treinando nas linhas, cara, eu adoro treinar, eu adoro dar aula, mas eu sei que cada vez que eu piso na linha, num treinamento presencial, é uma oportunidade que eu não posso deixar passar, porque é uma oportunidade que eu tenho para melhorar, para me tornar mais letal, para me tornar mais eficiente. Esse é o jogo. Sério, muito boa a tua conversa, parabéns. Romulo Leonardo, tamo junto, irmão, um grande abraço. Falou tudo, feedback excelente. Não devemos ficar inerte, é isso aí. A nossa vida é constante evolução. Boa, gurizada. Sou fã demais desse cara, tá doido. Tamo junto, meu irmão. Grande abraço, Félix. Então, no final, galera, para eu terminar aqui, que eu tô chegando em casa, no final, o nosso jogo é o jogo do ganha-ganha. Você não deixa oportunidades para trás. Você usa as oportunidades para você se melhorar. Eu tô lá no tatame treinando com alguém, esse cara que tá treinando comigo, ele tá me dando uma oportunidade de eu melhorar. E eu, em retribuição, tô ali fazendo o meu jogo, fazendo a minha luta, mas dando uma oportunidade para que ele possa melhorar. Os dois querem vencer, os dois querem melhorar, mas é o jogo do ganha-ganha. Quando eu estou ministrando uma aula, que eu estou passando o conhecimento, o meu aluno está recebendo aquilo e aplicando. Mas quando eu estou vendo o cara fazer aquilo e dando certo, eu falo, porra, meu irmão, está dando resultado. Aquilo retroalimenta e fala, porra, cara, eu preciso continuar fazendo isso. Porque eu consigo mudar as vidas das pessoas através de um treinamento presencial, através da Academy, através de uma live. Esse é o jogo. Qual a sua visão, professor, com esses conflitos de guerra pelo mundo? E quanto, cara, essa parte de abordagem política, cara, eu acho legal a pergunta, é uma pergunta inteligente, mas eu deixo isso aí para minha mesa de almoço, quando eu estou sentado com alguém e aí a gente conversa sobre isso. Eu não gosto de me pronunciar na internet sobre essa parte política e geopolítica. Eu tenho a minha concepção. Cara, a minha concepção é uma concepção conservadora, é uma concepção de direita, vocês já sabem disso, mas eu deixo para me pronunciar quando eu estou numa mesa de almoço, porque é legal eu debater, senão fica um monólogo só falando alguma coisa, você gera uma interpretação do cara que fala, pô, mas não sei o quê. E aí eu tenho a minha visão estratégica, enfim, eu gosto de conversar com a galera que está na minha mesa de almoço sobre isso, tudo bem? Mas é legal a sua pergunta, cara. O homem treinado é mais difícil. Cara, homens treinados são difíceis de matar, velho. Exatamente, cara. Homens treinados são difíceis de matar. É isso aí. Galera, eu vou fechar por aqui. Eu tô chegando em casa. Olha aí. Tudo bem, mestre? Entendo. Tudo bem. Vamos lá, vamos pra cima então. Galera, um abraço. Um beijão no coração. Vamos pra cima. Aproveitem a semana.
E é isso aí. Lembrando que quem quiser treinar comigo, estarei na Paraíba nesse mês e também estarei em São Paulo com o nosso CQB-TC. Tudo bem? Manda para mim um direct. Eu quero fazer treinamento presencial com você. Lá nos destaques, naquela bolinha, tem o nosso calendário. Você pode olhar onde é que a gente vai estar, mas me manda um direct para pedir as informações, tá? Deus te abençoe também, Rosana. Uma excelente semana para nós. Olha aí. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Valeu, Rodrigão. Vamos com tudo, rapaziada. Fique com Deus, mestre. Deus te abençoe, você e sua família. Para vocês também. Ok? Vamos lá. Um abraço. Cada mensagem é um aprendizado para a vida, pro meu dia. Valeu. Pessoal, um abraço, beijo no coração. Vamos com tudo.